Meus queridos oblatos, noviços, postulantes, candidatos, hoje estamos aqui para fazer uma reflexão sobre a fidelidade de Deus e a nossa fidelidade. Talvez o tempo seja curto para podermos ver um tema tão vasto, porque se olharmos a Bíblia veremos inúmeros textos, mas eu me proponho a deixar muitos desses textos na descrição do vídeo. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine nesta reflexão. Quero citar o trecho de um livro, é um livro que fala sobre a vida monástica, o livro de vida monástica como caminho do Evangelho, que diz que a fidelidade não é coisa fácil. A história do povo de Deus o testemunha, tanto no Antigo Testamento, como também na própria história da Igreja. O Espírito Santo chamou a cada um de nós a compromissos para com o Senhor. E esses compromissos são sagrados. Com a ajuda da graça, nós devemos permanecer fiéis a esses compromissos até que Ele venha. De nossa fidelidade depende a fidelidade de muitos outros. E nós precisamos saber, estar conscientes de que a nossa fidelidade será colocada à prova. Não existe vida monástica, não existe vida cristã que possa escapar a esses momentos de tentações ou até de desânimos. Mas que esses momentos mais difíceis que aconteçam na nossa vida, que nós consigamos permanecer fiéis com a graça de Deus. Então vamos meditar um pouquinho sobre essa fidelidade. Se nós olharmos o homem, a criação de Deus, sabemos que o homem é o rei da criação. Nós vamos ver um contraste muito grande, porque o cosmos, o céu, a terra, tudo obedece ao Criador com uma fidelidade exemplar. Tudo no cosmos funciona perfeitamente. No profeta Baruque, nós vemos um versículo que diz: as estrelas brilham em seus postos de guarda e se alegram. Ele as chama e elas respondem: aqui estamos. Tudo na natureza tem seu ofício e tudo obedece a Deus. Cada elemento se respeitando na lei dos ecossistemas. Mas se olharmos para o ser humano, ele é como que forçado a obedecer às leis da natureza, da biologia, da sociedade, do lugar onde ele habita. Existem muitas leis para serem seguidas, múltiplas leis. E no meio de tudo isso, quantas infidelidades em todos esses setores. Não queremos aqui julgar, moralizar, nada disso. Apenas refletir. Permitir que o amor de Deus, que é sem limites, toque os nossos corações. Somente isso pode nos levar a viver na liberdade, na alegria, uma fidelidade bem observada. Deus é fiel, apesar de todas as nossas infidelidades. Contemplemos a Deus, que criando o mundo com todas as suas maravilhas, colocou no homem sua própria imagem e semelhança.
Isso já nos mostra quanta ternura. Deus foi educando o seu povo, longamente, pacientemente, pelos séculos afora. Ele se abaixou até viver a nossa própria vida, viver a nossa morte morrendo sobre a cruz, para dela fazer uma Páscoa de salvação. Contemplemos toda a história de salvação que nos é relatada no Antigo Testamento. Nós vamos ver a fidelidade de Deus ao homem. Ele é fiel a esse amor com que Ele nos criou. Contemplando essa fidelidade, que é um dos mais belos atributos de Deus, nós somos convidados para essa fidelidade também. E contemplando essa fidelidade de Deus, nós podemos ser conduzidos pela sua graça a essa verdadeira vida, a alegria do coração, para poder participar um dia da felicidade eterna. Teilhard de Chardin, ele fala de uma maneira teológica, ao mesmo tempo mística. Ele pergunta o que é a fidelidade. A fidelidade que nos permite acolher os universais e perpétuos avanços do contato divino. Por ela, somente por ela, nós retribuímos a Deus o beijo que Ele nos oferece continuamente através do mundo. Através de cada coisa que nos acontece, nós estamos recebendo o beijo de Deus. Fidelidade é Deus ao nosso lado. Deus que é chamado de rochedo, de fortaleza. Por quê? Porque nele nada há de inconstante, nada há de imutável. Ele é fiel, porque Ele é Deus, Deus verdadeiro. Deus é amor de verdade, e a fidelidade é o cume do amor. O amor, quando ele é verdadeiro, ele perdura, ele se mantém. E Deus é figura perfeita do amor com A maiúsculo, da fidelidade. Isso nos ensina a Bíblia. Nós vemos em Deus esse amor perfeitamente fiel, vivido primeiro no mistério do amor trinitário. Um amor de doação, jamais retomado, jamais extinto, sempre partilhado. E esse amor se derramou na obra da criação. Esse amor com que o Pai diz que das suas mãos nada pode ser arrebatado. Esse amor se derramou no universo que o Filho sustenta com o poder da sua palavra. E ele se manifestou na obra da encarnação, onde o Senhor nos provou a máxima fidelidade, de um amor doado até o extremo. Deus é fiel em suas promessas, em suas alianças. Se olharmos do Gênesis até o Benedictus de Zacarias, nós encontramos múltiplas vezes em que o Senhor se lembra de sua aliança. E essa aliança é a razão de viver, de ter esperança, de perseverar de todo o povo bíblico. O Salmo 100 nos diz: pois o Senhor é bom, eterno é o seu amor, e sua fidelidade se estende de geração em geração. No livro dos Reis, Salomão fez uma oração belíssima, onde ele fala das promessas de Deus
da aliança de Deus e diz que essa aliança requer uma participação nossa igualmente fiel. E Deus sempre renova sua aliança. Uma aliança muitas vezes renovada e nunca retirada. Uma aliança que vem desde Adão. Quantos textos poderíamos citar aqui dos Salmos, dos profetas e os textos do Novo Testamento, onde Jesus sela uma aliança nova e eterna? O que nós vemos? Constância, tenacidade, doçura, profundidade do amor de Deus. Muitas vezes os profetas relatam textos com imagens tocantes. Pode uma mãe se esquecer de seu filho? E se ela se esquecer, Deus nunca se esquecerá de ti? Se Deus tivesse mantido sua fidelidade apenas como uma resposta à nossa fidelidade, há muito tempo teria acabado. O Salmo 14 nos diz: do céu Deus se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se há um sensato, alguém que busque a Deus. O Salmo 53: estão todos desviados e obstinados, não há um que faça o bem, não há um sequer. Esta é a realidade. E nós somos convidados a compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Não é só louvar e admirar a fidelidade de Deus, a grandeza da fidelidade de Deus, mas contemplá-la em tudo que ela custou para Deus e quebrantou o seu coração. Podemos pensar, nós sofremos tanto quando alguém nos trai, quando fazem pouco de uma promessa. Quantas infidelidades entre nós na nossa vida de trabalho. E Deus? Deus vê as nossas infidelidades, Deus sabe de tudo. Ele é fiel à sua palavra. Mas Ele também é fiel à sua misericórdia. Isso é impossível não mexer com o nosso coração e com a nossa cabeça quando nós meditamos profundamente nesse tema. A Bíblia não cansa de lembrar as infidelidades do povo eleito. E se a gente olhar a história da igreja, cismas, heresias, mediocridades, nós devíamos sentir vergonha, nós devíamos ficar aflitos. Mas é aí que a fidelidade de Deus nos comove. Ele não se desespera de nós, Ele não tem vergonha desses filhos, Ele não esconde o seu sofrimento. Vemos trechos na Bíblia quando Deus quis exterminar o povo e fazer de Moisés um outro povo. Esses textos mostram a tristeza real de Deus diante de nossas infidelidades. Mas há sempre, pelo menos, um homem fiel e justo, como Noé, como Moisés. Moisés intercedeu pelo povo e Deus o ouviu. Se houver uma centelha de santidade entre nós, uma pessoa santa pode ser o bastante. Lembremos de Abraão quando intercedeu por Sodoma e Gomorra. E Deus lhe disse: se tiver 10 justos, não destruirei Sodoma. Basta uma grama de fidelidade. O Senhor não rejeita o seu povo e jamais abandonará a sua herança. Salmo 94. Isaías: ainda que vossos pecados sejam como escarlate,
tornar-se-ão brancos como a neve, ainda que vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Deus nos ama apesar de nossa infidelidade. E Ele prova a nós a sua fidelidade, que, como eu disse, ultrapassa todo entendimento. Só um Deus de amor infinito é capaz de amar com tal fidelidade e profundidade. É isso que deve tocar o nosso coração. E Deus ainda nos diz no profeta Isaías: até a vossa velhice eu continuo mesmo. Até vos cobrirdes de cabelos brancos, continuo a carregar-vos. Eu vos criei, e eu vos conduzirei. Eu vos carregarei e vos salvarei. Gente, isso é para guardar no coração. Somos todos pecadores, mas nós não precisamos viver na infidelidade. Como que nós podemos esquecer e renegar essa verdade? Como nós podemos esquecer que Deus nos deu tanto e está sempre pronto a nos perdoar? Como não colocar a nossa fé e alegria num Deus que está acima de nós, mas quer viver no meio de nós? E com a vinda de Jesus, que ofereceu sua vida em fidelidade e aliança, nós temos a prova do amor fiel de Deus pelo mundo. Uma fidelidade levada à loucura de seu amor por nós. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que não pereça todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. A fidelidade de Deus tornou-se um rosto, e esse rosto é Jesus. Jesus é a manifestação viva da fidelidade de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Com Jesus, a fidelidade divina teve um alcance ainda maior, muito maior. Os pagãos foram associados a essa aliança. O mundo inteiro foi associado a essa aliança. Deus, Ele colocou em nós a sua imagem e semelhança. Depois Ele se juntou a nós, semelhante a nós em tudo, e nos fez seus irmãos. Ele desceu até nós para ficar conosco, para permanecer conosco. Ele se abaixou até encontrar o que há de mais desprezível neste mundo. Mandou levar o Evangelho aos confins da terra. Isso foi o coroamento de todas as alianças. Essa fidelidade divina, manifestada por sua vinda, expressa pela sua misericórdia, Jesus a levou até estabelecê-la e ligá-la em seu próprio sangue, o sangue de uma nova e eterna aliança. Não dá mais para duvidar da fidelidade de Deus. Ele me amou e se entregou por mim. Por que Jesus fez tudo isso? Para nos ensinar a viver essa aliança, para nos ensinar como ser fiéis ao Pai, para merecer um dia entrar na casa do Pai. E como vamos fazer isso? Seguindo o mandamento do amor, permanecendo fiéis à sua palavra. E se nós formos infiéis, Ele vai permanecer fiel, pois Ele não pode renegar-se a si mesmo. E na sua fidelidade, Deus nos abre as portas do reino dos céus. Esse é o objetivo último das promessas e o porquê das suas alianças. Jesus prometeu ficar conosco até a consumação do mundo. Ele nos deixou a Eucaristia. Àqueles que vivem nas bem-aventuranças é prometido o reino dos céus. Ele promete o cêntuplo nesta vida e no mundo futuro a vida eterna. Ele promete que vai nos preparar um lugar.
nós estamos agora na fase das promessas, esperando com esperança a realização. Mas muito nos fala de Deus ainda neste mundo e nos provam a verdade. E Deus nos incita, nos leva a assumir compromissos. No batismo, na crisma, na profissão de fé, no casamento, no sacerdócio, nos votos, na oblação. A vida cristã é um caminho que nos compromete a viver na fidelidade. E assim nós caminhamos nas pegadas de Deus, Pai e de Jesus, sob a conduta vigilante do Espírito. Nada é maior do que a fidelidade recíproca, uma vez que ela traduz o mais belo do amor na fidelidade que perdura e que espera. Também a expressão mais bela de nossa liberdade, o dom mais precioso que com a vida e o amor Deus fez ao homem. No final de uma existência, não sem combates, numa fidelidade guardada a Cristo na fé, o escritor François Mauriac escreveu: no entardecer da vida não há maior felicidade do que ter amado a Cristo. A fidelidade cristã é o caminho da felicidade, porque na soleira do reino dos céus nós podemos um dia ouvir de Jesus: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, vem alegrar-te com o teu Senhor. Meditem esses trechos bíblicos. Aproveitem a Quaresma para examinar como vai a nossa fidelidade e procuremos ser fiéis, apesar das provas. As provas são necessárias, elas consolidam nossa fé e nossa esperança. Porque eu tenho certeza que todos nós queremos ouvir essas palavras de Jesus: vem alegrar-te com o teu Senhor. Que a paz esteja com todos nós.